cada uma das meninas que está aqui. Obrigada pela vida deles que vieram aqui pregar hoje. Abençoe a vida da irmã Noemi, que está aqui também, aqui auxiliando a gente. Abençoe a gente para que a gente possa estar evoluindo cada dia mais, conseguindo passar as etapas da ZR, como que o Senhor possa estar abençoando nossas famílias, estar nos abençoando. O Senhor perdoe todos os nossos pecados e abençoe essa palavra, que seja algo que nós levamos pro resto das nossas vidas, seja algo que nós guardamos no fundo do nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Tá ligado. Então, vou abrir aqui a Bíblia. Cada uma tem a Bíblia, não tem? A Bíblia das Mensageiras. Se tiver, tem o celular, tem a Bíblia. Tem a Bíblia. Pode deixar o celular dentro da bolsinha, viu, gente? Por favor. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro de João 15. João 15. Vai ficar Mateus, Marcos, Lucas, João. João 15. Acharam? Amém? Então o título dela é A Videira Verdadeira. Nós somos essa videira verdadeira? Ponto de interrogação, uma pergunta. Então Jesus, quando ele veio para que nós viéssemos ter vida nele. Antigamente nós andávamos separados de Cristo. Andávamos longe de Deus, ou longe do altar. O altar é um lugar onde se levava um sacrifício para apresentar a Deus. Sempre colocava-se um cordeiro puro, para poder apresentar a Deus pelos nossos pecados. Então Jesus hoje representa esse cordeiro que foi levado até o altar. O altar significa um lugar alto. Davi dizia bem assim: eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? Então ele olhava para onde? Para o alto, lugar alto, porque ele sabia que de lá vinha o socorro bem presente para a vida dele. Então, quando nós elevamos nossos olhos e suplicamos: Senhor, eu entrego a minha alma, o meu espírito, o meu corpo diante do teu altar sobrenatural, eu entrego diante das tuas mãos. Então você está levando seus pensamentos para o alto, está entregando para Deus a sua vida. Amém?
Todas já entregaram a vida para Jesus, aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador. E sabe, você entregou, mas sabendo o que você está fazendo? Não se trata de religião, mas se trata de quê? De uma nova vida com Cristo. Paulo fala assim: no mundo tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando eu estou com Cristo, quando nós estamos nesta videira verdadeira, que é Cristo enxertado na videira, então nós começamos a produzir o quê? Bons frutos. É isso que o livro sagrado, através de João vai trazer esses pensamentos. Ele escreve essa experiência que ele teve com Deus e ele quer trazer para a sua igreja. Então, em João 15 vai falar assim, vai ser do primeiro até o, se eu não me engano, 11, versículo 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Então, Jesus Cristo, ele disse assim, ele veio à terra e falou assim, eu volto para o Pai, mas vos deixo quem? Quem que Jesus deixa? Ele vai para o Pai, mas ele nos deixa quem? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o Consolador. Quando nós estamos passando por dias difíceis, nós devemos chamar quem? O Espírito Santo Consolador, através do Senhor Jesus. Então, quando nós estamos em Jesus, o Espírito Santo, ele vai estar habitando em nós, porque é uma promessa de Cristo para todos aqueles que nele crêem.
Então, eu vou estar enxertado nesta videira que é Cristo, assim como Cristo está no Pai. Amém? Quem está me entendendo? Então, eu, você, todos nós somos esta árvore. Quem já viu uma videira, um pé de uva? Então, a videira, ela tem de produzir frutos. Se ela não produzir frutos para fazer um bom suco, ela não serve para nada, não é verdade? Ou você tiver a fim de comer uma uva, você chegar lá no pé e não encontrar nenhuma uva, você vai falar, pô, para que serve esse pé aqui? Se não está me tendo utilidade na época dela, ela não está produzindo frutos. Não é verdade? Assim também, Deus olha para nós, lá do alto, e através do Espírito Santo, o Espírito Santo que está em nós, ele confia que nós estamos no caminho certo. O Espírito Santo, ele está aqui com esse compromisso. O Jesus falou assim, eu volto para o Pai, mas vos deixo o Espírito Santo Consolador. Então, o Espírito Santo vai nos levar a produzir bons frutos. Porque nós estamos enxertados em quem? Em Cristo. Assim como Cristo está no Pai. E ele fala assim, se nós não produzimos bons frutos, ele vem, limpa, ele corta as galhas que não produzem e lança fora para que venha produzir bons frutos. Então o Espírito Santo, ele vai em nós produzindo diariamente. Quanto mais nós vamos buscando ele, nós vamos nos limpando, vai se tirando aquelas coisas, os maus costumes que nós tínhamos. Deus vai tirando, o Espírito Santo vai tirando. Se eu gostava de fazer algo errado aos olhos do meu pai, eu falo pai terreno, do pai, da mãe, eu já não vou fazer mais. Minha mãe falava, não pode fazer isso porque vai trazer prejuízo para a sua vida. Se você continuar por este caminho, lá na frente você vai quebrar a cara. Então, eu vou honrar o que Deus ele fala no livro sagrado para a gente honrar o quê? O pai e a mãe. Então, e são frutos. Então, quando eu começo a obedecer, a colocar em prática, ele fala aqui, se as minhas palavras estiverem em vós. Então, se as palavras de Cristo estão em nós, nós vamos colocando em prática. Mesmo que me doa, eu estava querendo estar lá, mas por amor à palavra, ele fala para mim honrar meu pai e minha mãe, então eu vou sacrificar por amor ao Pai, por amor a Deus, porque eu amo, eu vou obedecer a palavra de Cristo. Se eu mentir, eu não vou mentir mais, porque eu amo quem? Cristo. O Espírito Santo está em mim, e quando eu falo uma mentirinha, depois eu fico tão mal comigo. Sim ou não? Quem já falou uma mentira e depois se sentiu mal? Ou faz outra coisa, né? Depois você se sente mal, porque quem é que toca em você? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do erro. O pecado, o que é um pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que é injusto. Tudo aquilo que é injusto. Tudo aquilo que traz dores. Isso é injustiça. E é pecado. E vai me afastar de Deus. Porque quando eu vou errando, não que Deus ele vai se afastar de mim, mas aqueles erros, o diabo usa, começa a soprar, você está fazendo isso, como que Deus vai ouvir sua oração? Como que ele vai poder produzir frutos em você se você está andando na mentira, está andando em rebeldia com o pai e com a mãe? Tem feito coisas que não agradam aos olhos de Deus. Estão me entendendo? Então, ele fala assim no versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado o quê? Fora, como a vara, e secará.
e os colhe e lança no fogo e arde. Então quer dizer, Deus ele corta. Ele fala assim, o salário do pecado é o quê? A morte. Então essas galhas que não estão produzindo frutos, Deus ele vai cortar. Ele vai cortar. Eu tenho aqui, assim, eu estava olhando essa lamparina aqui, ó. Quem conhece? Quem sabe para que serve isso aqui? Não sabe? Iluminar. Iluminar. Isso é uma lamparina. Então, antigamente, quando não tinha energia, se colocava aqui querosene, aqui dentro, pegava um barbante, esses barbantes que vai fazer, pregar a bandeirinha para fazer as bandeirolas, que tem festa junina, então aqueles barbantes rola aqui, joga aqui dentro, dá um nozinho, joga aqui para fora, molhou o barbante, vem com um isqueirozinho, aí acende, fica por muito tempo, até o querosene ele ir embora, fica aqui aceso. Se colocava num lugar alto para iluminar todo o ambiente. Então, a Bíblia fala também das 10 virgens, que também tem tudo a ver com a videira. As 10 virgens, elas carregavam consigo Lamparina. as lamparinas. Eram 10 lamparinas. 5 eram prudentes. 5 elas aguavam o pé, a videira, né? O pé de uva. Eles estavam lá sempre aguando o pé de uva, adobando o pé de uva, limpando aquelas galhas, né? Tirando toda a impureza que tinha para que aquela galha ela viesse crescer frondosa, forte, para produzir bons frutos. Então, essas virgens, elas, as 5 prudentes, elas sempre estavam atentas, cultivando. As lamparinas, elas estavam o quê? Cheias. Da mesma maneira, eram 5 que eram prudentes. Estavam vendo lá que a árvore precisava de quê? De ser molhada. Estava vendo que as galhas estavam secando, as folhas estavam ficando secas, já estavam caindo, precisando de adubo. Então quer dizer, a lamparina delas, elas estavam vendo que estavam vazias, estava secando, mas elas não pegaram, não foram comprar mais querosene para colocar. Deus aqui está querendo, é simbólico, é ilustrativo. O óleo representa o Espírito Santo. Quando eu deixo de buscar o Espírito Santo e me deixo me envolver com as coisas do mundo, como hoje nós temos aqui, o celular ele é muito bom, a internet é muito boa. Não é o celular serve para atender telefone, WhatsApp, etc. Para falar na internet, hoje está acoplado, né, no celular. Então nós temos o que? Eu falo comigo também, eu tenho um celular também. Então, ali tem muito o que? Entretenimento. Nós acabamos nos envolvendo com aquilo, com as coisas que ali tem. Perdemos muito tempo. Você para ali para folhear uma coisa ali, quando você vai ver, você já perdeu 1, 2, 3 horas, 4 horas. Quando você vai ver, nossa, já passou o tempo, era para mim fazer. Meu pai mandou eu varrer o quintal, não varri o quintal. Minha mãe mandou eu dar um banho no cachorro, lavar uma loucinha, né? Varrer uma casa. Eu acabei não fazendo isso. Então eu vou me distraindo com as coisas do mundo. O entretenimento, o mundo, ele vai fazendo isso. Vai fazendo nós entender. E assim a gente vai deixando esvaziar. Aí vai ficar encostado ali, ó, não vai ter mais utilidade. Sim ou não? Assim também, a Bíblia fala que quando o noivo veio, as 5 prudentes estavam cheias do óleo, a lamparina. Elas estavam em comunhão com Deus. Elas estavam o quê? Em comunhão com Deus. Elas tinham uma vida de oração. Elas liam o livro sagrado. Absorviam o espírito dela, o óleo. Extrair o óleo melhor. É igual a videira. Extrair o melhor para se fazer o suco. Para se fazer o vinho.
Então se extraía o quê? Um melhor. Então aqui, como frasco de suco, como aqui, estavam cheios das 5 prudentes. Então quando o noivo veio, Cristo veio, ele abriu as portas e elas adentraram. Entra para o gozo do meu Pai, o livro sagrado diz. E as imprudentes, que estavam com as suas lamparinas vazias, foram cortadas e lançadas no fogo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então as 5 virgens imprudentes, elas foram cortadas porque elas eram conhecedoras da palavra. Aqui está falando não das pessoas que não conhecem, está falando daquelas que conhecem, mas se deixaram se distrair com o mundo. As 5 virgens imprudentes, elas estavam distraídas com o mundo. Quem está me entendendo? Então, quando eu iniciei, Paulo falou, eu falei sobre o versículo que Paulo falou assim: nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que ser sábio. O Espírito Santo, ele vem para nos dar sabedoria, entendimento, discernimento do que é certo, do que é errado. Nós temos muitas coisas boas, mas a gente tem que saber discernir o que é bom e o que é ruim, o que vai me edificar e aquilo que vai me prejudicar. Amém, igreja? Nós somos a igreja. Então, para nós finalizarmos, o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então Deus, ele fala para a gente guardar o quê? Os seus mandamentos. Que mandamentos são esses, igreja? Amem uns aos outros como eu amo vocês. Isso. Então Deus, ele simplifica tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então nós devemos guardar este amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada pode tirar este primeiro amor do coração. Quando a Bíblia fala do coração, está falando da mente. Não pode tirar da sua mente este amor. Quando ele fala que nós estamos enxertados na videira verdadeira, é que o Espírito de Deus tem de estar aqui, ó, enxertado em nossa mente. Ele faz uma junção com a nossa mente. Nós nascemos de novo. A velha criatura já não vai andar em rebeldia, na injustiça, no pecado, fazendo aquilo que aborrece aos olhos de Deus. Como que eu sei que eu estou aborrecendo a Deus? Um exemplo. Como vocês são novos, quando eu estou entristecendo meu pai, quando eu estou entristecendo a professora, né? Eu estou entristecendo, como ele está falando, amar o quê? Uns aos outros. Quando eu começo a ser rude com o meu vizinho, com a professora lá no colégio, eu começo a ir mal nas matérias, porque eu estou dando mais atenção. Vamos colocar aqui a internet. Hoje, infelizmente, a internet, tanto que hoje está sendo até cortado no colégio, sim ou não? Não pode entrar porque está atrapalhando. Então, eu tenho de andar em obediência. Quando eu estou em Cristo, eu começo a produzir os bons frutos que a videira vai produzir. Amém? Vamos ficar de pé? Quem entendeu? Vamos ficar em pé, vamos colocar a mão no coração. Vou cantar um corinho. Ele é fácil. A estrofe dele é fácil.
e você vai pensar na sua vida. Até aqui você tem sido uma boa mensageira do rei, da fé? Você precisa falar, você só vai pensar e vai, quando voltar você vai falar assim, eu tenho de ser uma virgem prudente, eu tenho que estar com a minha lamparina cheia, eu tenho que estar com a minha videira bem adubada, bem aguada, né? Poldar as galhas que não estão produzindo frutos. Quais são as galhas que não estão produzindo fruto em vocês, em mim, em nós? Quais são as galhas? Nós devemos o quê? Arrancar. Se é a internet que está me atrapalhando, então eu vou cortar a internet. Se é o futebol que me atrapalha, eu tenho de cortar. Eu também sou flamenguista, então meu filho também é flamenguista. Somos rubro-negros. Então, aquilo que está me atrapalhando, eu tenho de cortar por amor a quem? Deus. A Deus. É por amor a Ele. Por Ele. E para Ele são todas as coisas. Então, nós temos de ter esse entendimento, desde novinho. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Não vai ter ninguém que vai me tirar desta presença. Porque quando Cristo vier, eu quero estar com as minhas galhas produzindo bons frutos, para que Ele possa chegar e colher. Amém? A Bíblia fala assim, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você tem o Espírito Santo? Então você é nascido de Deus. Como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Você vai olhar e vai ver se você tem sido uma boa filha, uma boa aluna, uma boa vizinha, uma boa amiga. Ela está sendo boa amiga, a flamenguista? Olha, está produzindo bons frutos. Vamos colocar a mão no coração? Vamos cantar assim, ó. Ela é fácil. Fecha os olhos, você vai. Eu vou cantar, depois vocês vão repetir. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Repete de novo. Seu nome é Jesus. Fecha o olho e canta para Ele. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Ó, quanto eu adoro a Ele, eu me rendo. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Mais uma vez. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome. Seu nome é Jesus. Seu nome. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Meu Deus, meu Pai, aqui a mensagem foi levada, foi trazida, que essa semente venha ter caído em uma boa terra, Senhor Deus, que é este coração. Que esse coração esteja preparado para receber a boa semente e essa semente cresça e produza 100 por 1. Meu Deus, venha abençoar essas crianças, em nome de Jesus, meu Pai. Que Teu Santo Espírito, meu Pai, possa abraçá-las, guiá-las no caminho da verdade e da vida eterna. Pai de amor, abençoe, meu Pai, as mensageiras do Rei, daqui do Riacho, Senhor Deus, que elas possam crescer, que elas possam levar as boas novas, o Evangelho
para as suas amigas, para os seus vizinhos, para as suas famílias. Que elas venham, meu Pai, ter como seriedade a mensagem da fé. Porque o Senhor diz, aquele que se envergonhar da minha palavra, naquele dia também o Senhor se envergonhará daqueles. Então, meu Pai, que o Teu Espírito venha nos fazer pessoas fortes, ousadas, determinadas em Cristo, a todo tempo e fora de tempo, para falar do Teu amor. Fala com Deus agora aí, cada um de vocês agora, fala com Deus no pensamento, peça perdão pelos pecados, pelos erros. Fala, Senhor, eu quero me consertar, eu quero andar na Tua presença, eu quero aprender cada dia mais e mais da Tua palavra, eu quero ser uma árvore frutífera, eu quero ser como aquelas 5 virgens prudentes diante dos Seus olhos, eu quero ser uma pessoa justa diante dos Seus olhos. Abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, os meus pais, meus irmãos, meus familiares. Abençoa, fala para Ele que você quer ser uma lamparina, que você quer iluminar a sua casa, você quer iluminar os caminhos da família, em nome de Jesus. Fala com Deus aí agora, tira esse tempo agora, fala com Deus. Isso, fala com Deus agora. Eu passo agora para a irmã Noemi finalizar. Nosso querido amigo de muitos anos, né? Conheci pequeno, os pais dele também, era da mesma igreja, e foi crescendo. Agora tem esse jovem aqui, ele é casado, só tem aquele moço. E nós separamos da nossa igreja, um foi para um lado, outro foi para outro, mas nós estamos aí firmes no Senhor Jesus. Nada nos impede que nós possamos ficar firmes. Acredito que as meninas hoje estão no grupinho até razoável, né? Está faltando umas 3 ou 4, né? E elas são meninas muito inteligentes, elas pegam a Bíblia, o caderninho dela ensina, os deverezinhos, tudo, elas são inteligentes mesmo. E elas fazem seu deverzinho, chega aqui, a gente muitas vezes corrige, e eu estou preparando para... Elas estão na 3ª etapa, são 4 etapas, a última é superior. A superior já é muito além, ela já aprendeu muito, já prega. Eu tenho várias meninas que saíram daqui, muitas delas têm cargo, Maria Eduarda, a Thalita, ela chama Thalita, mas é filha do pastor de outra igreja, que deixa eu falar. Essa é de outra igreja, eles já foram da nossa. A Pietra é prima da Amanda. A Amanda estava vindo com a mensageira, aí como a duas é prima, ela convidou a Pietra para vir. Na igreja delas não tinha. A Pietra veio assistir a primeira vez, permanece até hoje. Oh, que legal. A Sara, os pais dela também não é da nossa igreja, só os avós. É dali, mais dali da frente a igreja, qual? Batista Veneza. Batista Veneza. E ela permaneceu aqui, muito inteligente também, já fez 1ª etapa, a 2ª, já vai para a 3ª etapa. Todas elas. Quem é a mais velha aqui? Então eu quero, no ano que vem, eu quero que todas já tenham terminado. E muitas delas saem daqui, para onde elas vão, ou permanecem na mesma igreja, elas têm carro, como eu já disse. Maria Eduarda, a outra que chama Thalita, muitas delas. Eu agradeço muito de coração pela minha vida, de estar até hoje firme no Senhor Jesus, ensinando para essas meninas. Muitas vezes a gente não tem aquele tempo assim de, como você fez aí agora, de abrir a Bíblia e falar alguma coisa a respeito, né, da Bíblia, porque o caderninho é muita coisa. E eu não quero levar para casa, né? Quero corrigir junto com elas, porque o que elas erraram, elas fazem aqui. Então eu agradeço você de coração, porque
essa palavra veio animar o coraçãozinho delas. Muitas têm assim, ficam tristes, falta muito, mas isso é dessa idade. Eu não me coiso com isso de maneira nenhuma, né? Muitas delas estudam em colégio particular, as que estão em colégio particular continuam, mas as que estão em greve é difícil, né? Por isso que eu estava explicando para ela que eu quero fazer o programa de reconhecimento em outubro, que é para dar férias para elas, descansar a mente, e no próximo ano já elas terminarem, né? Não sei se você lembra, naquele tempo da 1º de julho, que eu fazia aquele programa, né? Aquela coisa, eu era muito das meninas. Eu amo essa organização, amo mesmo. Cheguei aqui, pastor Ranulfo, você sabe, era da Central, eu organizei uma lá em Águas Lindas, lá, aí depois orientei bastante a auxiliar a moça que ia cuidar das mensageiras, mas eu acho que o grupo de lá era muito grande, de 22 meninas, muita mesmo. Todo sábado eu ia. Depois eu fiquei uns meses na Central com as mensageiras do Rio, mas lá tinha muitos líderes, e fiquei. Quando o pastor Ranulfo veio, que estava indo para a igreja, estava para outra, que muitas vezes eu fui para Águas Lindas com ele, né, que ele estava lá, né. Não sei quem era o presidente da Convenção Batista Brasileira, que tinha um pastorzinho aqui, eu até conheci ele, e como o pastor estava procurando para pastorear, e o presidente da convenção, eu só sei que o pastor veio para cá. O pastor Ranulfo veio para cá, e aí eu, de lá da Central, ainda era membro, vinha para cá, um sábado lá, outro sábado assim. Aí depois não, sabe que não dá, eu morava no Guará, né, não vai dar certo, então eu vou pedir minha carta para cá. E eu pedi, estou aqui até hoje, já se formaram, não é, Thalita? Já se formou muitas meninas aqui, todas elas são inteligentes. Você explica, eu acredito que a palavra do Senhor, que foi o coraçãozinho de vocês hoje, fica eternamente, viu? Porque o que ele falou é a pura verdade. A verdade, a Bíblia não mente. O Senhor Jesus falou que, Deus falou que não tirasse nem um tio, não é? Da palavra de Deus, né? Então eu agradeço de coração. Eu não sou exigente, fulana não veio, porque não, de maneira nenhuma, elas têm o dia delas, isso e aquilo, mas eu quero sempre que elas frequentam. E a gente não tem essa oportunidade. A oportunidade que nós temos é quando eu peço uma pessoa, porque nós temos vários livros daquele tempo, do Evangelho, que começou, que veio os batistas para cá, eles sofriam demais, mas eles, e muitas das convidavam a senhora para dar um estudo livros. Então tá aí elas, espero que quando elas terminarem, falta só uma etapa, elas vão terminar agora a 3ª, que ela seja alguma coisa, ou professora do departamento infantil, ou ajudar nas mensageiras, ou ter mesmo até a líder. Todas são inteligentes, todas são. Se Pietra quiser lá na igreja dela, falar com o pastor, e nós vamos lá formar. Aí eu já te preparo e você já faz mensageira do reino. Muito obrigada a você, viu? Que Deus te abençoe, seu filho, viu? Um abraço na Miriam, no Saúl, se você ver. E agradeço de coração. Como é que o pastor Ranulfo falou para você, filha, hein? Que a gente veio falando no celular, no WhatsApp. É que eu estou fazendo um estágio, né?